Em uma tarde quente de verão, as crianças se divertiam no jardim aproveitando o calor do sol antes de serem chamadas para o almoço. Elas faziam a maior algazarra no parquinho, que estava velho e sem manutenção há muito tempo. Os brinquedos eram antigos e enferrujados, mas elas não se importavam. O abrigo, um tipo de orfanato, era na verdade uma casa que fora adaptada. 5 quartos foram construídos além dos 3 já existentes. Neles havia um amontoado de camas. Em uma sala razoavelmente grande, as crianças assistiam à TV em horários pré-definidos. A cozinha tinha no centro uma mesa comprida, cercada por várias cadeiras. Mesmo assim, faltava lugar para todos. Então, os pequenos eram alimentados antes que os demais chegassem da escola. A casa possuía 2 banheiros, sendo assim, os horários eram específicos para se tomar banho, bem como para estudar, almoçar, brincar, rezar e dormir. Tudo era seguido à risca. Um pedido era uma ordem e as crianças sabiam disso. Os mais velhos estudavam na parte da manhã e os mais novos à tarde. Os pequeninos, que ainda não iam para a escola, ficavam em um quarto que mais parecia um berçário. Lá haviam muitos brinquedos e eles se distraíam e interagiam uns com os outros. Todos que moravam no abrigo eram muito bem tratados. O ambiente era limpo e aconchegante, porém não tinham o amor que só uma família de verdade pode dar, mesmo com as dificuldades do dia a dia. Sendo assim, eles se contentavam apenas com o carinho que trocavam entre si e a atenção dada pelos funcionários do lugar, que faziam o seu melhor, mas tinham consciência de que era impossível apagar da mente daquelas crianças a dor da rejeição e do abandono. Eram feridas que poderiam ser superadas, jamais esquecidas. Cada uma delas tinha sua própria história de sofrimento, como se fosse uma tatuagem que não sairia nunca mais de seus corações. Por mais que pareça crueldade uma mãe abandonar um filho, muitas daquelas crianças estavam bem melhor no abrigo do que com seus pais biológicos. Algumas delas não estavam lá por abandono, foram afastadas da família pela justiça, por sofrerem maus tratos, ou porque os pais simplesmente não tinham condições financeiras nem psicológicas para ficar com elas. Apesar de tudo, a maioria era feliz e sonhava com o dia em que seriam adotadas. Infelizmente para muitos, esse dia nunca chegaria. Casais interessados em adotar uma criança dão preferência aos recém-nascidos ou crianças com no máximo 4 anos de idade, restando assim para os demais estudar, pois quando completassem 18 anos seriam obrigados a deixar o lugar e andar com as próprias pernas. Um número grande não tinha parentes e estes, quando existiam, não queriam carregar o fardo, causando assim um crescente aumento no número de adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas, assaltos, vandalismo e prostituição. Mas isso não é uma regra. Muitos jovens, após saírem do abrigo, já com o colegial completo, entram para a faculdade, começam a trabalhar e conquistam a tão sonhada independência. Alguns até se casam e constituem família. Apesar de ninguém nunca ter desconfiado, uma das mulheres que trabalhavam no abrigo era uma aliciadora de menores. Valdirene, ou Tia Val, como todos a chamavam, era uma pessoa com aspecto deprimente, mas cativava as crianças por ser muito carinhosa. Era obesa e estava sempre com um coque no cabelo, já grisalho. Ela oferecia para as adolescentes a oportunidade de não ficarem nas ruas após completarem a maioridade. Possuía uma casa velha em um dos piores bairros de Curitiba, e era para lá que levava as meninas. Valdirene chegou a convencer menores de idade a fugirem do abrigo, iludindo-as com uma falsa liberdade, dizendo que tomaria conta delas, e com a linda Sofia não foi diferente. Sofia chegou ao abrigo depois de ter sido encontrada pela polícia no centro de Curitiba. "Onde estão seus pais, menina?" perguntou a policial que se encontrava dentro da viatura ao lado de uma praça. "Foram embora." "Foram embora para onde?" "Eu não sei." Ela não comia há 2 dias e estava suja, fraca e com sede. Sofia lembrava apenas de ter ouvido seus pais cochicharem um para o outro 2 noites antes que iriam embora e que não levariam as crianças. O casal de mendigos abandonou os 3 filhos debaixo do viaduto onde viviam. Quando Sofia acordou, percebeu que estava só.
Seus irmãos mais velhos tinham sumido também. Depois disso, ela começou a andar sozinha pelas ruas procurando sua família, até ser encontrada pela polícia e entregue ao juizado de menores, que, mesmo com os nomes em mãos, não conseguiu encontrar seus pais. Ela então foi enviada provisoriamente para o abrigo e acabou passando lá o resto da sua infância. Por sorte, Sofia lembrava do seu nome completo e, através da justiça, ela conseguiu fazer seus documentos e ser matriculada em uma escola. Valdirene sempre deu uma atenção especial para a menina. Se você quiser, pode me chamar de mãe, e quando ficar mais velha, eu te levo para morar na minha casa. O que você acha, Sofia? Pode ser, tia Val, respondia Sofia, que, apesar de ter sido criada nas ruas, era uma criança educada, falava corretamente e estava sempre preocupada em aprender mais. Não faltava um dia sequer na escola e vivia grudada aos livros. Enquanto as outras meninas se ocupavam brincando de bonecas, ela lia o jornal e as revistas que lhes eram doadas. Nunca parecia triste e adorava fazer piadinhas com todos ao seu redor. Quando chegou ao abrigo, Sofia tinha 8 anos de idade e permaneceu lá por mais 7. Aos 15 anos, ela já exibia o corpo de uma mulher e induzia os garotos que moravam com ela a terem as suas primeiras fantasias sexuais. Nessa idade, Sofia já sabia como seduzir, mas não dava moral para nenhum deles. Era desejada também na escola, apesar de estar sempre mal vestida e com o cabelo desarrumado. Ela tinha uma beleza que dispensava qualquer produção e iria usar isso como uma arma para garantir o seu futuro. Valdirene percebeu então que o momento havia chegado e convenceu Sofia a fugir do abrigo para buscar novos horizontes. Quando chegou à casa de Valdirene, Sofia ficou confusa e assustada. O lugar não era o que ela esperava. Não parecia uma casa. Era como um hotel caindo aos pedaços. A estrutura era de madeira e cheirava mal. Ela também não imaginou que Valdirene tivesse tantas filhas. Havia 7 moças na cozinha. Estavam todas bem à vontade, mas pararam imediatamente de conversar quando viram Sofia entrar pela porta dos fundos acompanhada por Valdirene, que foi ao seu encontro assim que a viu chegando. Sofia olhou para as moças, uma a uma. 4 delas estavam sentadas à mesa. Uma comia em pé e as outras 2 estavam lavando a louça. Sente-se, minha querida, enquanto eu levo suas coisas para o quarto, disse Valdirene antes de perguntar. Deu tudo certo lá? Ninguém desconfiou de nada? Não, senhora. Eu acho até que eles ficam aliviados quando a gente vai embora. Assim sobra mais espaço para os menores que ainda não sabem se virar sozinhos. Duvido que venham atrás de mim. Em poucos dias, nem se lembrarão que um dia eu vivi naquele lugar. Havia tristeza no rosto de Sofia. Era como cair na real e perceber que não tinha ninguém por ela. E mesmo que Valdirene demonstrasse interesse em suprir a falta de uma família, Sofia não era burra e soube de imediato o que rolava naquele lugar, mas não pensou em ir embora. Ela queria ser mais do que havia sido até aquele momento. Sofia sonhava em ter uma casa, casar, ter filhos, sonhos que a maioria daquelas meninas já havia esquecido. Ela sabia que não seria fácil e então resolveu aprender tudo o que podia sobre os homens. Soava um pouco estranho em se tratando de alguém tão nova, mas Sofia tinha mais carga do que muitas mulheres adultas. A vida e a escola lhe ensinaram muita coisa. Estudar em colégios públicos de subúrbios podem tornar qualquer um PhD no assunto que desejar. Sofia ficou esperta e aproveitou cada oportunidade. Com 13 anos, já não era virgem, e foi ela quem seduziu um colega de classe 3 anos mais velho. O importante é que você está aqui. Depois te apresento para as meninas que, como você, também cresceram no abrigo, menos a Kátia, que eu encontrei na rua pedindo esmolas, né, Kátia? A adolescente, que não devia ter mais que 17 anos, abaixou a cabeça, envergonhada, e continuou comendo. Vou levar suas coisas lá para cima. Coma um pouco que eu já volto. Valdirene disse isso e subiu depressa a escada de madeira que parecia ruir a qualquer momento por causa do peso do seu corpo. Quando ela voltou, as meninas já haviam convidado Sofia para se sentar e almoçar com elas, mas não fizeram nenhuma pergunta.
Sofia ficou sob o domínio de Valdirene por 5 anos. Foi explorada, mas ao mesmo tempo esperta. Ela não era apenas uma prostituta. Além de ser linda, aprendeu a arte da sedução e como levar os homens à loucura. Era requisitada por empresários e executivos que estavam de passagem na cidade. Eles queriam, além de sexo, uma bela companhia. O que Valdirene não imaginava é que Sofia ganhava muito mais do que realmente entregava a ela e assim, enganando Valdirene, ela conseguiu juntar uma boa grana. Os clientes sabiam que Sofia era explorada, então eles a ajudavam em segredo, para que ela não fosse punida. Nunca um homem pediu Sofia em casamento, mas vários se apaixonaram por ela. Expert na arte da sedução, Sofia tirava o que quisesse de seus clientes e, sendo assim, o dia de andar com as próprias pernas havia chegado. E Sofia então fugiu. Ela fez o que nenhuma das outras mulheres que ali viviam teve coragem de fazer. Mas Sofia nunca pôde ser comparada a qualquer uma daquelas coitadas que eram exploradas há anos. Ela era esperta e sempre soube o que queria. Depois de estar instalada em uma pensão barata, Sofia pegou o celular e tranquilamente ligou para a polícia. Ela não fez a denúncia porque Valdirene explorava garotas ingênuas, que achavam que aquilo era melhor do que viver na rua ou porque estava com pena das outras mulheres. Não. Sofia denunciou Valdirene para se livrar de vez da sua tirania e assim estar livre para recomeçar. Ela queria continuar morando em Curitiba, mas se Valdirene a encontrasse, ela temia o pior. No fundo, ela sentia prazer em dar para a polícia o endereço do lugar fétido e imundo que ela foi obrigada a engolir por 5 longos anos. Quando a polícia chegou ao velho hotel, logo cedo, todas as garotas estavam dormindo e levaram um grande susto. Algumas choravam de medo, outras de alívio. Não tinha como saber o que passava pela cabeça daquelas pobres mulheres. Nada aconteceu com as maiores de idade. É bem provável que foram parar em algum bordel de beira de estrada. Já as 4 menores, que haviam chegado à casa depois de Sofia, foram entregues à justiça. Valdirene foi presa e não teve direito à liberdade condicional, já que foi presa em flagrante e assim Sofia estava livre. Depois de saber da prisão através da TV, Sofia foi ao banco e tirou da sua conta secreta uma boa quantia em dinheiro. Passou o dia fazendo compras. Ela precisava de roupas novas e sensuais, que não passassem nem perto das peças vulgares que foi obrigada a usar durante o tempo que ficou sob o domínio de Valdirene. Trocou quase todas as suas roupas. Não queria nada que lembrasse o passado. Agora, Sofia já tinha seus próprios clientes e, se precisasse, sabia para onde ligar. Apesar de que isso não seria necessário, já que seu telefone tocava várias vezes ao dia. Por mais que parecesse feliz, Sofia não tinha esquecido o antigo sonho de casar e ter uma vida de princesa, e a hora de começar a usar tudo o que aprender em benefício próprio havia chegado. Encontraria o alvo perfeito, o príncipe pelo qual esperou a vida toda, e que a tiraria daquela vida. Mas ela mesma não imaginou que encontraria tudo isso no namorado de Amanda.